estamos de volta com Impressões, conversando hoje com a deputada estadual Daniela Ribeiro. No bloco anterior, ela falou sobre a opção dela desde sempre pelo cuidado com as pessoas. E houve também uma alternativa, uma opção acadêmica pelo curso de pedagogia. Deputada, a senhora falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria que aprofundasse um pouco sobre esse tema. Qual foi a sua atuação como pedagoga? Então, eu terminei meu curso, né, e eu gostava tanto que eu me voluntariava em alguns projetos, a exemplo do GEPEM, que é o Grupo de Estudos em Pesquisas, Grupo de Estudo em Pesquisas Municipais, de Estudos Municipais. E aí, onde tivesse inserido essas questões, eu tinha interesse, gostava de lidar, fiz meu estágio supervisionado, escola municipal, então assim, prevalecia aquele, como eu digo, aquele sonho lá atrás, de pequeno. Uhum. Né? Mais à frente, quando terminei, eu enveredei também por vamos dizer, ter uma ação mais contundente em termos de estudos de projetos, e aí prestei assessoria para algumas prefeituras na área de educação, como também ensinei na Universidade Vale do Acaraú, que aí ensinava psicologia da aprendizagem, psicologia da infância e da adolescência. Então foi minha experiência como professora, né? Então, mas logo após isso aí, porque se eu te falar, a gente olha assim muito a vida como, ao mesmo tempo que a gente acha que fez muita coisa, mas passa muito rápido, né? Então, essa trajetória foi meio que rápida, foi uma inserção e, ao mesmo tempo, entrando e passando e saindo já para a vida pública, onde a gente, já em 2004, estreou a primeira vez como candidata a vice-prefeita em Campina. Com essa sua identificação toda com a educação, como é que a senhora analisa o atual panorama da educação no nosso estado e no Brasil? Aliás, existe até um slogan da presidente Dilma Rousseff, do governo federal, diz que é Brasil, pátria educadora. Como é que a senhora vê, como é que essa pátria trata a educação? Então, infelizmente, eu vejo assim que o país ele ainda não acordou para o sentido realmente da necessidade de priorização da educação. A gente fala muito de segurança pública, né, que eu vejo muito assim, a violência como consequência, né, da falta de apoio no sentido da educação. Países desenvolvidos que têm os melhores índices de educação, exemplo da Finlândia, são países que realmente tratam a educação com o carinho que merece. Aí você vai pensar em valorização do professor, porque não existe educação sem que você valorize e dê condição ao professor dele se especializar melhor, dele poder estudar mais, dele poder fazer mais cursos, dele poder viajar mesmo para fazer cursos e poder se atualizar. Então não é só uma questão salarial? Não. A questão salarial, você tem que ter um incentivo para você poder sair de casa, que ninguém sai de casa para ensinar deixando seus filhos mal. Então, todo mundo precisa realmente do incentivo salarial. Mas não é só isso, é também um incentivo para a docência, para que você possa ter desejo para ação mesmo de educação. Então, o que eu vejo é que falta ainda esse entendimento com relação a investimentos mesmo, entendeu? A investimento e também, eu diria que de uma cultura do investimento em levantar a bandeira de uma cultura realmente que deseja dar à educação a prioridade. Então, a gente percebe isso porque nosso mundo ele acontece no município que a gente vive, né, na cidade que a gente vive. Então, a gente percebe isso desde o local onde nós moramos até por onde você passa, né, no nosso país, ainda falta esse entendimento maior, realmente, essa valorização da necessidade de se investir em educação. E se isso acontecer, e no dia que isso acontecer, eu acho que faz um efeito cascata. Tanto para as pessoas compreenderem melhor, ter mais espaço, ter mais possibilidade de vida, menos violência, porque aí as pessoas vão ter condição de ter mais igualdade em termos de oportunidades na vida. Né? Então, esse é o meu entendimento. Deputada, vamos falar um pouco sobre a sua rotina? A senhora que tem residência em Campina, tem que ter também aqui em João Pessoa, tem que lidar com a rotina do plenário e a rotina familiar também. A senhora tem 3 filhos, né? Isso. Como é que é conciliar tudo isso? Não é fácil. Você conciliar realmente minha vida em Campina Grande, minha vida em João Pessoa, na capital, onde a gente trabalha, né, onde tem a nossa atuação parlamentar, mais de plenário mesmo. Ter filhos, tenho 3 filhos, né, o marido, que eu também preciso de atenção, de cuidado. Então, você administrar tudo isso exige, eu diria que exige muita sabedoria, né, de força, porque a gente realmente precisa estar forte para você administrar, como mulher, fazer a coisa bem dividida. Seu né? marido e seus filhos, eles têm compreensão, eles ajudam também? Totalmente. Eles são extremamente compreensivos, são apoiadores. Né? Meus filhos, eles têm, eu diria, tem
um carinho todo especial. Na hora de campanha está todo mundo junto trabalhando. Quando passa isso aí, tá da sua forma, cada um a sua forma ajuda. Então, ele sempre acompanha o mandato, se vê alguma coisa que sai, ou alguém manda, sai alguma coisa, até muitas vezes, por exemplo, notícia que meu filho mais velho, Lucas, às vezes quando eu chego recebe algum tema que a gente falou de algum projeto, e aí alguma coisa que ele soube sobre determinado assunto, ele encaminha para mim para dar uma olhada, ou seja, eles acompanham, realmente participam. E meu marido também o apoio necessário, né, porque acho que sem o apoio familiar ficaria, eu diria que talvez impossível, porque você, antes de tudo, para sair de casa, para enfrentar o mundo que a gente vivencia na política, né, não é fácil. Você tem realmente que ter apoio. Quem sai sem o apoio já sai, eu diria, com deficiência. Então, meu marido me apoia também, me escuta. Né, a gente tem, apesar de duas carreiras diferentes, né, ele trabalha ele como juiz e eu como deputada, mas aquele respeito um ao outro e, acima de tudo, também a parceria. Porque, às vezes, você pergunta, eu converso coisas que é importante você ouvir aquele conselho que sempre me ajuda. Então, essa divisão eu diria, de tarefas, eu diria que é a sabedoria, Cláudia, porque eu busco em Deus, que dá a condição da gente poder administrar. Tem momentos, claro, que como mãe, e aí eu determino, eu acho que é muito importante como mãe, como esposa, de você priorizar. Né? Você saber que aquele momento ali é seu, muitas vezes até o celular, que eu acho que talvez tenha sido uma das coisas que mais tenha trazido prejuízos para a vida em família. A senhora se policia no uso do celular? Aí no uso do celular, o policiamento, assim, tenho procurado, porque sempre, você sabe que a nossa atuação parlamentar, talvez o celular tenha sido uma das coisas que mais intensificou, eu diria, né? Porque toda hora é uma mensagem que chega, é algo que as pessoas esperam e aguardam essa resposta. Então, no caso do celular, eu me policio muitas vezes deixando fora do quarto, primeira coisa, dizendo, ó, o celular fica aqui, ou mesmo desligando em determinados momentos para que você possa ter uma convivência familiar importante. Ainda falando sobre família, recentemente houve uma aprovação aqui na Assembleia de uma homenagem a seu pai, Enivaldo Ribeiro. Salvo engano, foi apresentada pelo deputado Ricardo Barbosa. Isso. E a senhora foi à tribuna para agradecer e revelou um grande afeto pelo seu pai, que inclusive ele levou as lágrimas, né, naquele momento. Isso, é verdade. Meu pai, eu primeiro agradecer mais uma vez, aqui, Cláudia, aproveitando a oportunidade, ao deputado, colega Ricardo Barbosa, que apresentou nessa medalha. E eu fiquei muito feliz, na verdade, porque assim, minha história de vida, minha mãe, meu pai, claro, é óbvio, né, pela proximidade, pela forma que a gente sempre, que foi constituída a minha família, muito unida, graças a Deus. Mas meu pai sempre teve vamos dizer, esse papel, a gente foi muito grudado, muito ligado mesmo, né, até os dias de hoje. E meu pai fez 80 anos esse ano, né, e toda a história de vida, a admiração que eu tenho por ele, o carinho, né, o amor que eu tenho por ele, assim, me dá muita alegria, porque eu costumo ver as pessoas sendo homenageadas quando já partiram, quando vão embora. Então, eu acho que isso é uma grande perda de tempo. Eu diria, assim, com todo respeito às homenagens que são merecidas e que devem ter também depois, mas eu acho que se perde muito tempo em não homenagear as pessoas, e aí onde eu quero dizer a perda de tempo, e não se homenagear pessoas ou mesmo reconhecer em vida. Né? Porque eu acho que você imaginar alguém que deu a vida, meu pai é assim, ele respira política de manhã, tarde, à noite, pessoas, ele atende em casa, ele não fecha a porta um minuto para as pessoas, tem um carinho muito grande. Onde chega junto a gente, se você for em Campinas, você andar, onde qualquer lugar, ele é dessa forma. Então, aquele momento era como se era a gratidão por alguém ter feito isso por ele, que não poderia ser eu, nessa casa, então alguém ter feito isso por ele, num momento importante da vida dele, aos 80 anos, né, numa história de vida bonita, e vale se dizer, que eu digo muito, que ele acorda com energia. Essa semana nós temos aula de yoga, vamos fazer aula de yoga lá na Granja, vamos todo mundo fazer, e ele também fazendo aula. Então, tem uma energia fortíssima, acorda cedo, dorme cedo também, mas acorda cedo, tem um ritmo muito forte de trabalho, permanece como se nada tivesse modificado. Decidiu ir para os bastidores da política, né, fazendo, claro, tendo uma atuação como presidente do partido, mas sair de mandatos públicos é outra coisa que é difícil, alguém deixar sair, passar ainda a disputa mais cedo, como ele, com toda a energia que poderia disputar. Então, esse carinho, aquele momento foi isso, foi a visão de alguém, de gratidão por alguém ter feito isso naquele momento da vida dele. Nós vamos agora a mais um breve intervalo, nós voltamos em instantes para concluir a nossa conversa com a deputada Daniela Ribeiro e falar sobre os principais projetos que ela apresentou aqui na Assembleia Legislativa.